Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Frights. E hoje vamos iniciar o quinto livro, Bunny Call, o chamado do coelho, né? Mesmo esquema, 3 histórias e um epílogo do Stitch Wraith que eu trarei em breve, tá bom? Vamos falar sobre a história titular, né? Bunny Call, o chamado do coelho. Nosso protagonista é um homem chamado Bob Mackenzie e ele tá na minivan, né, dele, viajando com sua família. E tem a esposa dele, Wanda, né? Wanda, que é bem, como se diz, empolgada e tal. Eles se conheceram quando estavam no ensino médio, no terceiro ano. Ela era cheerleader e ele era atleta. Desde então as coisas mudaram, né? Ele tá meio fora de forma, já ela tá de boas. E aí eles estão debatendo sobre a previsão do tempo, porque tava dizendo que ia ter 80% de chance de chuva. As nuvens estavam lá, mas elas começaram, né, a ir embora, o sol tá surgindo, e a previsão mudou para 20%, e o Bob já tá resmungando, né? No banco de trás, a filhinha deles começa a cantar, né? O Bob e a Wanda têm 3 filhos. O mais velho, Tyler, tem 10 anos. O do meio é o Aaron, tem 7. E a caçulinha é a Cindy, com 3 anos. E basicamente cantam a canção do sol e tal. E a Wanda, vai Bob, canta junto e tal. Ela aproveitando. E bom, na verdade o Bob ele fica, ai meu Deus. Porque se fosse um rock ele até ia de boas, mas enfim, né? Tem coisas que não dá pra controlar. Na verdade ele nem lembra quando foi a última vez que ele teve controle sobre a própria vida, né? Mas enfim, quando a música acaba as crianças ficam dizendo, nós já chegamos, já chegamos, já chegamos. E o Bob, né, ele fica lá pensando, nossa, eu gosto de algumas peculiaridades da Wanda, tipo, ela prefere ver um mapa do que o GPS, mas tem outras que eu não curto, por exemplo, essa ideia de união familiar, eu detesto. No começo, o Bob, ele achava essas atividades divertidas, mas, tipo, antes era só com o Tyler, depois nasceu o Aaron, né, ficou um pouquinho mais difícil, mas ainda dava pra fazer, depois nasceu a Cindy, as coisas ficaram bem mais caóticas, porque ela é bem agitada. E bom, basicamente o Bob ele tá sem paz e sossego, até mesmo de noite, né? Porque sempre um dos filhos vai lá pra cama deles pra dormir e tal. E tipo, a família exige muito dele. Ser pai, ser marido, trabalhar, trazer dinheiro pra casa, você faz tudo, enfim. Basicamente tudo é ele que tem que fazer, é o que ele pensa, né? E eles estão indo, né, para o acampamento Etênia, que uma amiga lá da Wanda mencionou pra ela. E Etênia significa rico em uma língua lá norte-americana, porque um homem de família é verdadeiramente rico. E basicamente, né, o Bob até sugeriu, por que não manda as crianças pra lá, a gente fica em casa relaxando. A Wanda, não, ele, tá bom, então a gente vai pra um hotel, deixa as crianças na piscina e fica relaxando. Ela, não. Basicamente, o Bob queria ficar tranquilo de boas, mas a Wanda não, ela quer uma diversão em família. Pois quando ela e a irmã Zoe, né, eram mais novas, elas iam acampar, mas os pais não iam junto. E ela fica feliz porque agora ela não precisa fazer isso com os filhos dela, né? Eles podem passar uma semana inteira juntos. E aí, né, a Cindy pergunta pro pai se tem fados no acampamento e ele fica, talvez, né, filha, vamos ver. Porque ela é muito sensível e a Wanda diz, não estoura a bolha dela. Mas enfim, e aí a mãe, né, pergunta o que é que os garotos querem fazer e tal. Os 3 começam a gritar um monte de sugestões, o Bob até sugere pescar, né? Só que a Wanda, mesmo assim, tipo, ele queria pescar sozinho, só que ela deu um jeito de contornar isso. Ela diz, seguinte, vai ter uma competição de pesca, tu não vai sozinho não, leva os meninos contigo e tal, no acampamento. Basicamente, 7 dias acampando com a família iam ser uma eternidade pro Bob. Mas enfim, lá, né, no acampamento Etênia, tem um lago chamado Lago Amadi. E basicamente na língua Cherokee, né, significa lago, água da floresta, algo assim. E tipo, até faria sentido esse nome, mas eles não estão em território Cherokee. Mas ok, né? O acampamento tem um alojamento principal e 35 cabanas, e a família do Bob, né, os Mackenzie, ficaram na cabana 17, a cabana Nutter, que é algonquiano para forte. Novamente, não estão em território algonquiano, né, o Bob fica meio resmungando por que estão com nomes assim, se nem tá na área. E
pense numa parte difícil que foi trazer esses trocadilhos. Porque nut, né, é parecido com nut, que é nós. Mas nut também é meio que loucura, essas coisas em inglês. Então pense numa dificuldade que foi para adaptar esses trocadilhos. Mas enfim. Basicamente um diz, a gente vai ficar numa cabana do nutricionista e tal. Os outros dizem, vai ter Nutella lá. Basicamente, as traduções, né? E ele, vocês vão nutrir a minha insanidade. É isso sim. Mas enfim, né? Eles estão lá no estacionamento. E a Wanda já disse pro Bob carregar as bagagens até a cabana. E a cabana fica lá na beira da floresta. Não dá pra dirigir, pra não prejudicar o ambiente e tal. Coitado. Mas enfim, né? Ela entrega 4 listas de atividade da família, né? Pra eles fazerem. E diz pro Bob fazer a inscrição deles, né? Enquanto isso, eles saem por aí, os meninos vão brincar, a Cindy já vai fazer amizade, a mãe vai conversando com outras moças lá, e o Bob vai anotando outras famílias, né? Os pais tudo como burro de carga. Mas eventualmente ele vai, né? Pede informação para uma monitora lá, onde faz as inscrições, ela manda ele pro alojamento principal, né? E tipo, poxa, se qualquer um perguntasse, o Bob, ele ama a família, mas ele tava gostando cada vez menos dele, pois sempre queriam algo dele, tipo, faz isso, faz aquilo, conserta isso, conserta aquilo, eu preciso disso, enfim, né? O Bob tá dizendo que ele precisa respirar. E aí quando chega a vez dele de ir lá na mesa de inscrições, né, ele encontra com uma funcionária do acampamento chamada Marjorie. E ela diz, né, que basicamente o acampamento ETN oferece 112 atividades, mas os funcionários pedem para os campistas virem com lista preparada com pelo menos umas 20, né, ordenadas por preferência, porque não ia dar para fazer tudo, obviamente. E a lista da família Mackenzie continha 72 atividades que a Wanda escolheu. Mas a Marjorie vai, né, meio que mexendo lá no computador, tentando encaixar tudo no cronograma, que é outra coisa que o Bob não gosta, mais listas. Tipo, no trabalho ele até atura, porque ele é pago por isso, mas em casa também tem que aguentar essas coisas. Mas enfim, a Marjorie fala, né, que não deu pra encaixar todas as atividades, mas ela colocou a família nas 20 melhores. E ela vai dizer, mais uma coisa, você quer se inscrever no Bunny Call? Aí ele, o que é isso? Ela, aqui atrás, ó. E ela aponta para um coelho alto, laranja claro, com colete xadrez, branco e preto, com uma gravata borboleta de bolas amarelas e brancas e uma cartola preta. E ele tava segurando aqueles pratos, com um daqueles brinquedinhos de macaco que fica batendo assim, né? O Bob meio que se pega hipnotizado e tal, pois ele não sabia se era uma fantasia ou um animatrônico assustador, que nem aquele de restaurante que ele foi quando era pequeno. E os olhos do coelho eram tão gigantes, pareciam beirar a loucura. E basicamente a Marjorie explica, né, o que é esse Bunny Call. O Ralph, que é o nome desse coelho aqui, que tá atrás de mim no vídeo, né? O Ralph, ele vai visitar a cabana, vai gritar, tocar pratos, balançar a cabeça e é algo assustador, é um baita despertador. Basicamente o Ralph vai fazer a ronda dele de 5 até 6 da manhã e tal. E é uma pegadinha maldosa que o pessoal do acampamento faz com as crianças no primeiro dia. Pois a maior parte gosta, né, daquela onda de susto, adrenalina pela manhã. E aí o Bob pensa, olha, eu tô aqui obrigado, né? Seria bom dar um troco na minha família. Claro, quero fazer o Bunny Call sim. E aí, né, ela entrega lá o cronograma com os horários, entrega a chave da cabana Nata e um livro de regras do acampamento. E aí, beleza, chegando lá na cabana Nata, né, nós temos um pouco da descrição. Ela é basicamente uma estrutura em forma de A, tem uma varanda rasa, 2 janelinhas laterais, uma janela panorâmica na frente e uma janela pequena no nível do sótão, né? E aí, tipo, a Wanda tá lá, pressionando ele, dizendo, Bob, o piquenique é às 4 e tal. Ele, mas, tipo, ninguém chega cedo pra um piquenique e tal. Ela, enfim, vamos logo. E ela tava meio que preparando um kit de dormir, né? Porque a Wanda, desde que o Bob a conhece, ela ronca alto, tem um sono leve e a reação exagerada ao acordar com ruído alto ou uma luz forte, né? Só que é genético, ou seja, o Tyler, o Aaron e a Cindy também tem isso. Deve ser uma beleza dormir na casa dos Mackenzie, né? Então eles dormem com tampões de ouvido e aquelas máscaras de dormir blackout, né? O Bob, ele não usa máscara, mas bota tampão de ouvido, porque, pelo amor de Deus, como ele vai aguentar 7 dias seguidos, ou melhor, 7 noites, num espaço tão pequeno, com 4 pessoas roncando no pé do ouvido dele. Mas enfim, dentro da cabana, né, tem um sofá-cama duplo, com uma cama gavetão, tem uma mesa com 5 cadeiras, tem uma cômoda pequena, uma geladeira, né?
E no sótão tem 2 camas de solteiro com mesa de cabeceira. A cabana não tem armários, nem prateleiras, só gancho para pendurar casaco e alguns bancos baixos para colocar as malas, né? O Bob nota que as camas estão meio com uns forros vermelho e verde e diz, tem uma vibe natalina, né? E a esposa, é isso. Mas tem mais uma coisa nessa cabana, tem um alçapão no chão. E o Bob vai lá, né, meio que dá uma olhada, é só um espaço para rastejar mesmo debaixo da cabana. A esposa vai dar um beijinho na bochecha dele e tal, ela, não, raspa isso, ele vai pegar o kit de barbear, só que ela, não, depois, a gente vai se atrasar. E aí lá no piquenique, né, os garotos estão brincando de ninja, a Cindy tá lá com um palhaço, pintando o rosto, e o Bob odeia palhaços. Enquanto ele vai fazer o prato dele lá, junto com a esposa, tem um monte de salada e tal. E ele tá sentindo o cheiro de cachorro quente queimado. E justamente uma das razões pra Cindy tá fazendo pintura no rosto, né, porque ela entendeu errado o termo cachorro quente e acha que é cru, no caso cruel. Ela tem 3 anos, ela não fala direito. Basicamente, ela acha que cachorro-quente é feito de cachorro. E mesmo eles tentando explicar, não deu certo. O Bob e a Wanda vão se sentar numa mesa, né? Conhecem um casal lá, que são Darlene e Frank, né? Um carinha bem magro, ruivo, e uma mulher... digamos que... cheinha, pra ser gentil, né? E aí eles estão conversando, papo vem, papo vai, o Bob tá lá só comendo, quando ele quase cospe a comida, até que a esposa menciona, né, que no dia seguinte eles vão fazer uma competição de pega bandeira, captura bandeira. E ele fica, ai meu Deus, eu não aguento isso. E aí o piquenique acaba, né, de 6 da tarde, só que a família Mackenzie tá inscrita em algumas competições de equipe das 6 às 9. Eles perdem tudo, né, só teve um jogo que eles ficaram em 7º lugar. Mas o Tyler nem se incomoda tanto, ele é que nem a mãe. A vida é cheia de possibilidades a cada dia, basta procurá-la. E o Bob, ele acha meio assim, né, essa filosofia dela, mas enfim. Hora da fogueira, assar marshmallows. A Cindy, ela gosta muito de coisas brilhantes, ela meio que vai correndo, né, o Bob meio que segura a mão dela. Ela diz, não, eu quero sentar ali perto da fogueira e tal, pai. Ele, não, bora sentar lá longe, nos bancos. A Wanda chega, né, pega a mão da filha e diz, não, relaxa, senta aí, Bob. E aí o Bob... tá sentado, tem um mosquito pousando na perna, ele mata o mosquito, conhece um outro cara lá, né, chamado Steven Bell, eles comentam, né, sobre, como mosquitos machos vivem menos que mosquito fêmea e tal. E eles falam sobre paternidade, pois Steven tem 2 filhas adolescentes, né. E ele diz, olha, paternidade não é para os fracos de coração, mas é algo bem divertido. E o Bob só, é. Eles voltam pra cabana, né, já é quase 11 da noite, os meninos vão subir pra dormir e tal. A Cindy tá brincando com uma colcha lá, dizendo que é uma princesa. Ele, cadê sua coroa? E aí fica um dilema, porque a menina não para quieta. Eles dizem, tá, a gente vai fazer uma pra você amanhã, tá bom? Na aula de artes. Toma aqui sua coroa invisível, por enquanto. E aí, né, a Wanda, ela gosta de deixar o clima deixar o espaço com ar, né? Então ela sempre abre uma janela de noite. E a Cindy sobe no colo do pai, né, pra ouvir uma história pra dormir e tal. E a mãe conta uma história sobre centopeias. E aí beleza, passam uns 5 minutos, assim, de dorme. E nesse momento, né, o Bob, ele percebe que, tipo, poxa, segurar a Cindy é uma coisa que ele gosta. É a coisa mais doce e reconfortante do mundo. Ela parece uma almofada suave e quentinha. E nesse momento, né, ele deixa de ser rabugento. Ele tem lembrança de quando ia acampar com o pai. Eles deitavam sobre as estrelas, deitavam na grama, né, dormiam sob a luz das estrelas. Ouviam os sons da natureza e tal. A Wanda também vai dormir, o Bob fica lá com a Cindy no colo um pouquinho mais. E escuta um piado de coruja, né? E o pai, ele era bem entusiasta da natureza e dizia, corujas geralmente são arautos de morte. Mas também podem ser presságios de renovação e renascimento. E o Bob se questiona que mensagem era que a coruja estava deixando para ele. Mas tinha uma coisa que ele sabia, eu tô sendo chato, né? Tem coisas boas na minha vida e tal. Não vou parar de resmungar tanto, reclamar, né? Só que aí ele lembra o Ralph. Ele percebe, poxa, eu fui egoísta e tal. Eu não devia ter me inscrito no Bunny Call, mas agora já é tarde, né? E aí o Bob vai tentar dormir, né? Só que ele acorda meio assim de um sonho que ele teve. E ele tava sonhando com o quê? Com o Ralph. Ele vai no banheiro, né, vê que são 11h50 da noite, ele mal dormiu direito, ele decide, não, eu vou cancelar o Bunny Call.
Só que não tem telefone nem cobertura de celular lá no acampamento. Mas cada cabana, né, tem tipo um sino pra pedir ajuda em caso de emergência do lado de fora. Ele, mas eu não vou puxar o sino pra isso, né? Provavelmente vão me expulsar do acampamento e minha família vai descobrir o que é que eu aprontei. E aí, ele diz, não, eu tô exagerando, provavelmente esse bunny call não vai ser lá essas coisas, né, enfim. E ele volta pra cama, só que ele tá com insônia. Fica até, tipo, umas 3 da manhã sem conseguir dormir direito. Tipo, ele fecha o olho e acorda, fecha o olho e acorda, fecha o olho e acorda. E aí, né, tipo, pelo menos na casa deles ainda tinha luz do lado de fora, mas ali no acampamento não tinha iluminação externa pra não arruinar a experiência da natureza, né. E aí o Bob fica mais um tempo, não vai, e decide investigar a varanda, né, pra ver se o Ralph tá lá, só que tá vazio. E aí ele não acende a lanterna do chaveiro, né, ele fica esperando os olhos se acostumarem com a escuridão, e aí ele nota, né, as outras cabanas e tal, e um playground rústico que tem ali. Aí tem uma luz vindo de lá, ele foca os olhos e vê que é alguém que tá fumando. Ele toma coragem, vai até lá, né, e é um cara chamado Philip. Ele pergunta, né, se o Bob também se inscreveu no Bunny Call e tal. Os dois mostram que estão meio arrependidos. Eles olham a hora, 5 e 8 da manhã já. E o Bob diz, minha mãe, ela colecionava cestas e porcelana. Tipo, do nada, né? E aí ele tá lá contando a história. Um dia eu tava jogando basquete e eu pensei, vou tentar acertar numa cesta dela. Ele fez o arremesso, conseguiu, só que a bola foi de uma cesta pra outra. E aí caiu, né? Derrubou todas as xícaras da mãe. Todas elas quebraram, menos uma. E, tipo, depois que ele tomou aquela decisão, o resto saiu do controle dele, né? Tava fora do controle. E ele acha que fez o mesmo hoje com o Bunny Call. Eles escutam um barulho, né? Mas o Philip decide contar a história dele. Ele tinha uma mãe, né, que morreu quando ele tinha 5 anos. E o pai, ele era ótimo, era super gente boa, mas ele se perdeu. Se tornou um pai horrível, né? Depois da morte da esposa. E o Philip fala que se tornou igual ao pai dele. E aí o Philip apaga o cigarro, vai embora e tal. E o Bob diz, não, eu vou impedir o Bunny Call. E aí ele vai, né, até o alojamento principal, mas tá tudo escuro. Então ele resolve dar meia volta, vai correndo, né, voltando pra cabana. Só que ele escuta alguns sons na mata, como se fosse um chocalho mecânico. E ele vai na mata atrás, pra tentar descobrir o que é. E o som tá indo, né, pra perto da floresta e tal, como se estivesse indo pra cabana Nutter. E ele, não, mas tem mais 5 cabanas, né? Deve estar indo pra uma delas. Mas e se estiver indo pra minha? E ele fica em silêncio, né? Paranoico. Se o Ralph já estiver lá, ele vai correndo pra cabana. Ele chega lá, fecha a porta e tipo, ele tá fora de forma, né? Já tem anos que ele não corre, não treina. E aí ele olha o relógio, são 5h25 da manhã. Ele pensa, ai meu Deus. Só que então, batidas na porta. Ele abre a porta e se assusta, né? Porque, poxa, o Ralph, ele tem mais de 1,80 m de altura. As orelhas, né, se erguem, são tipo uns 30 centímetros. A cabeça é enorme e os olhos são rosa brilhante. E, tipo, é bem estranho ver o Ralph de perto do que ver uma fantasia pendurada na parede, né? Ele, eu queria cancelar o Bunny Call e tal. Me desculpa por você ter vindo aqui. Eu agradeço o seu tempo, mas o Bunny Call não é pra gente, tá ligado? O Ralph só fica lá, em silêncio, assente com a cabeça e vai embora. E beleza, o Bob vai, fecha a porta, né? A Wanda acorda pra ir no banheiro e tal, pergunta o que o Bob tá fazendo acordado. Ele, não, eu só acordei e tal, pegar uma água, algo assim, dá uma desculpa. Ela pergunta que horas são, ele, 5h28, ela, é muito cedo pra acordar, ele concorda, né? Só que ele escuta alguns passos na varanda. A Wanda volta pra cama, né, pra dormir. E aí, né, os passos na varanda, tem alguém tentando abrir a porta. O Bob vai pegar na maçaneta, só que ele toma um choque estático. Tipo uma pequena carga na ponta dos dedos, né? Alguém tá tentando arrombar a fechadura. E aí o Bob vai, né? Pega uma cadeira, bota embaixo da maçaneta. A porta não abre. Mas quem tá do outro lado tá empurrando pra abrir e abre 5 centímetros. Então o Bob vê uma patinha laranja abrindo, né? Ele vai, bate na pata e tal. E beleza, ele dá um soco, bate com a lanterna e alguma coisa escura e úmida começa a escorrer e a pata recua, né? Ele olha a hora, são 5h36. Só que a janela panorâmica tá abrindo. Ele pega uma raquete, né?
E ele vê, né, que pela janela panorâmica as orelhas do Ralph e parte do braço dele estão indo. Ele vai e começa a bater no coelho e meio começa a sair mais líquido, como se fosse sangue. Ele, peraí, cara, você tá bem? E o Ralph lá, só olhando pra ele. E então ele vai, né, vira a ponta da raquete e começa a empurrar a cabeça do Ralph pra fora da janela. Como se fosse um cabo de guerra, só que ao contrário, sabe? Então ele decide trancar a janela e fica com teorias, tipo, beleza. Isso deve ser alguma piada de mau gosto dos funcionários do acampamento pra quem tenta impedir o Bunny Call, né? Mas quem é doido de se dispor a se machucar pra continuar isso? Pelo amor de Deus, será que é um bicho de verdade? Enfim, né? E aí a janela do lado esquerdo da cabana, que foi a que a Wanda abriu mais cedo, começa a abrir. E ele vai lá, né, dá um tapa na mão, na pata lá que tá sangrando, ele fecha a janela. Mas mesmo assim a pata volta, né? Ele pega uma caixa de ferramenta, bate na pata. A pata vai, solta, né? Ele vai, tranca a janela de novo. E ele, tipo, se alguém tentasse pedir sua explicação, não ia ter o que ele falar, né? 5h43 da manhã. E dessa vez o Ralph foi pra onde? Pra janela perto da cama. O Bob vai até lá, né? Tenta segurar a janela. Fica um esforço lá, silencioso dos dois. Um tentando abrir, o outro tentando fechar. Mas o Bob consegue trancar a janela, né? Então ele escuta passos vindo debaixo da cabana. O coelhinho persistente, ele tá indo pro alçapão. O Bob percebe que ele sozinho não vai conseguir aguentar, não vai ser peso bastante, né? Então ele vê um baú, só que é muito pesado. Então ele vê a colcha que a Cindy tava brincando mais cedo. Ele bota o baú em cima da colcha, né? E vai arrastando. Ele sobe em cima e fica como se fosse um touro mecânico. O Ralph lá em cima, lá embaixo, tentando levantar o alçapão. E o Bob em cima lá, do baú, preso, pra não deixar, né? Fazendo peso. O Ralph começa a recuar e eles perguntam, beleza, aonde esse coelho tá indo agora? Já são 5h56 da manhã, o Bob ajeita o baú, né, ajeita a colcha, pega alguns lenços de papel, né, limpa o sangue da raquete, da caixa de ferramenta, das janelas, do chão, e ele queria voltar pra cama, mas ele tava alerta, né, então ele escuta uma batida na parte de trás, ele, mas não tem nada lá na cabana, o que é que o Ralph vai fazer lá? A janela do porão, e ele vai, né, sobe a escada desesperado, só que quando ele chega lá, o Ralph já tá a metade superior dele passando pela janela. E, tipo, o Bob fica paralisado, ele não consegue se mexer. E ele fica encarando o Ralph encarando ele de volta. O dia tá amanhecendo atrás, né? Então o Ralph recua. Silêncio. Então o Aaron e o Tyler acordam dizendo, pai, o que é que você tá fazendo aquele? Que horas são? O Aaron olha o celular, né? São 6 da manhã. Então o Bob vai, né? Ele sobe, senta na cama de um dos filhos, pede pro outro vir, né? Dá um abraço apertado nos dois, diz que ama eles muito, eles sabem disso. Ele, sim, nós sabemos, pai, a gente também te ama. A Cindy e a Wanda acordaram, então ele desce, pega a Cindy no braço e diz, minha filha, minha abelhinha linda, eu te amo. E aí, tipo, ele tá mó feliz, a Wanda, quem é você, o que você fez com meu marido? Mas enfim, né? Ela leva a Cindy pro banheiro, né? Ele bota a mão no bolso, sente o lenço ensanguentado lá, mas ele não tira. Porque os filhos estão descendo a escada, né? E aí ele fala, é um lindo dia, minha gente, nós estamos todos juntos, temos muito a fazer. E aí todo mundo sai da cabana, né? Estão indo lá para tomar café da manhã e tal. O acampamento tá uma beleza na natureza. Literalmente, tá parecendo um desenho animado, bem cartunesco mesmo. O Bob nem se surpreenderia se o pessoal começasse a cantar. Mas ele estava no auge do mais profundo alívio. E a Wanda, vou supor que você decidiu que aqui não é tão ruim, né? Ele, tem lugares piores. Eles vão comer, né? Lá no chalé principal, as panquecas são maravilhosas e tal. Então, é quando Evan, o proprietário do acampamento, chega dizendo, eu tenho alguns anúncios. O Bob já vai ficar meio assim, né? Não vai prestar atenção. A Wanda vai atualizar ele mesmo assim. Só que o Evan diz, sobre o Bunny Call. E aí o Bob já começa a prestar atenção, né? Ele, olha, eu sinto muito por todos que se inscreveram e tal, mas o Bunny Call não pôde ser feito essa manhã. O monitor perdeu a hora, ele dormiu demais. O Ralph não fez a ronda hoje. E aí o Bob fica aí encarando o Evan, né? Enquanto a esposa diz, essas panquecas estão ótimas, né, querido? E assim se encerra a história. Paralelos com o FNAF 4, né? Você tentando se proteger dos bichos que estão tentando entrar e tal. Não necessariamente um pesadelo, é mais na questão de não ter botão pra fechar a porta e tal, você só tem que segurar mesmo. É uma história bem bacana, eu gostei, eu dou um 9 de 10. E é isso, galera, vejo vocês na próxima com In The Flash, que é bem bizarra.
No point in blaming you, you did not know.